E aí, Iago, novamente eu e você agora para um outro caso clínico, certo? Vamos fazer uma dobradinha agora. Agora com Isso. rebaixamento do nível de consciência. É isso, Pedrão? Perfeito, Iago, perfeito. Então, o meu nome é Pedro, eu sou um dos membros da de Clinicagem, que a gente está com esse módulo de hoje aqui. E hoje, a gente vai falar sobre, nesse momento, a gente vai falar sobre abordagem ao rebaixamento e nível de consciência, né? Então, sou membro de TDC, um portal de medicina interna, a gente tem podcast, Instagram, Twitter, YouTube, e também sou especialista em medicina interna pela Universidade Federal de São Paulo. E aí, como eu falei, hoje a gente vai falar de abordagem ao rebaixamento e nível de consciência, um tema assim, é amplo, mas vai dar para a gente dar uma geral aí, né, Iago? Haja causa, viu, para isso daí também. Se a anemia tinha muita, rebaixamento do nível de consciência tem mais ainda. Então, bora começar com um casinho? Bora. É um caso simples, só para a gente guiar um pouco o nosso raciocínio, né? Então, tá aí na tela. Era uma paciente, então, do sexo feminino, tinha 27 anos, né, rígida. A princípio não tinha nenhuma história de uso de medicamento, né? E ela vem com quadro confusional agudo há 3 dias. Em piora progressiva nesse período, né? É, assim, nesse momento, né, Iago, pode ser muita coisa, né? A gente praticamente não tem informação. A gente viu a paciente entrando na sala de emergência, confusa, e a gente está tentando agora entender o que está acontecendo com ela. Só que eu queria, antes da gente de fato ir para o rebaixamento de nível de consciência, tem uma situação que pode atrapalhar, né? Porque será que é rebaixamento de nível de consciência mesmo? Será que é esse o problema que eu tenho que abordar? Porque tem situações onde o paciente está rebaixado, está inconsciente, que até o ACLS traz, que na real, às vezes, ele está rebaixado porque não está chegando sangue suficiente. Ou ele está rebaixado porque não está chegando oxigênio suficiente, ele parou de respirar, aí ele rebaixa. Ou ele está rebaixado porque não está recebendo glicose suficiente. Então, eu queria que nesse primeiro momento, para você falar assim, é rebaixamento mesmo? Será que eu estou conseguindo nutrir esse cérebro? E aí a nutrição vai ser por sangue, oxigênio e glicose. Porque se o sangue não for. Se eu não estou chegando sangue o suficiente, o paciente está chocado, aí é rebaixamento de nível de consciência. Mas não, ó, o paciente está estável, não é choque. Beleza. Ah, não, não, será que esse paciente não está com uma insuficiência respiratória? Aí ele ficou uma hipoxemia e aí rebaixou? Não, Pedro, ele está saturando bem, está tudo tranquilo, do ponto de vista respiratório, está tudo bem. Tá, então não é insuficiência respiratória. Aí eu começo a falar assim, beleza, então não é choque, não é insuficiência respiratória, aí é rebaixamento de nível de consciência, no qual hipoglicemia é uma das causas. Então são os E 3 insumos do cérebro, né, Pedrão? Então é sangue, oxigênio e glicose. Então são... perfeito, Thiago, exatamente. E antes da gente aprofundar ainda mais nas causas, eu queria só falar que tem causas que mimetizam rebaixamento de nível de consciência. Parece que o paciente está rebaixado, mas não está. Que é o paciente que não está conseguindo falar, por disartria ou afasia, ou o paciente com surdez, que aí você chama ele e não responde direito, então às vezes pode gerar um contrassenso. Fechou? Isso é muito comum, viu, Pedrão? Peguei um caso semana passada, o paciente estava afásico e eu achei que ele estava confuso. Ai, ai, acontece. Muito, muito, muito. Mas vamos lá, esquece os mimetizadores, esquece os outros confundidores, estamos diante mesmo de um rebaixamento de nível de consciência. Aqui, pessoal, é uma síndrome que às vezes o diagnóstico e o tratamento eles se atropelam. Então é um paciente que está na sala de emergência, que está rebaixado, e tem três situações que vale a pena você pensar de imediato antes de começar a elocubrar muito, que são causas em que o paciente pode vir ficar grave muito rápido, que é pacientes com hipoglicemia, que você vai dar glicose na veia, pacientes com intoxicação, então aqui queria uma atenção assim no pacientes que podem estar com intoxicação por opioide ou intoxicações por benzodiazepínico, que aí eu com antídoto eu consigo evitar um prognóstico pior. E pacientes que estão herniando, né? Então, pacientes que estão com anisocoria, sinais de hipertensão intracraniana, talvez valha a pena eu já pensar em intubar ele e fazer medidas de hipertensão intracraniana, tá? Então, se eu estou diante desse cenário, hipoglicemia, suspeita de intoxicação por opioide ou benzo, ou pacientes com anisocoria fazendo quadro de herniação, eu preciso agir ao mesmo tempo que eu estou tentando entender o que está acontecendo. Beleza? Então são 3 possibilidades, né, que você consegue meio que pensar e investigar rápido e o tratamento é bom, né, é eficaz, né? Então por isso que tem que pensar no início. Fechado, fechado.
Então, aí agora continuando com o casinho clínico, né? Sinais vitais, né? A PA estava 120 por 75, 104 Então, batimentos por não estava minuto. chocado, né, Iago? Não estava chocado. Não estava em insuficiência respiratória, pelo menos estava eupneico. E a Uhum. destro estava 138, destro ok, né? E também estava com pupilas sem anisocoria, pupilas isofotorreagentes, né? Beleza, então assim, um rebaixamento a esclarecer, coisa que eu não preciso atacar ainda, e agora a gente vai ter que começar a coletar informação. E aí eu queria, nesse momento, sistematizar algumas coisas da anamnese e do exame físico, tá? Principalmente da anamnese. Então, como o paciente está rebaixado, às vezes você não vai conseguir extrair muita informação dele, mas tem 3 locais, Iago, que você consegue extrair mais informação. Você consegue Opa, extrair mais informação das testemunhas, né? Será que beleza. como é que foi o contexto? Se o paciente ele apresentou alguma movimentação estranha? Ele estava alguma coisa, alguma queixa diferente nos últimos dias? E aí, será que não tem outras pessoas que rebaixaram junto? Que aqui relembra a intoxicação por CO2, né? Que aí, às vezes famílias inteiras chegam com rebaixamento do nível de consciência. E uma coisa mais para paciente idoso, perguntar se não teve queda recente, pensando em sangramento intracraniano. Pelo monóxido de carbono, né, Pedrão, a Exato, intoxicação. CO2 não, monóxido de carbono, perfeito. E isso é interessante, né, que, que você não vai poder colher a história com a pessoa, né? Isso é uma coisa que às vezes é óbvio, né, mas nem sempre a gente se atina a isso. Mas também não deixa de ter que examinar a pessoa para comprovar como tá essa confusão mental dela, né? Mas a história só vai precisar realmente de outra pessoa. E aí, além das outras pessoas, né, eu posso ver no prontuário as doenças prévias, as medicações. Óbvio que essa pergunta também a gente faz para os familiares. E aqui, como é uma queixa que às vezes se apresenta bastante em pacientes mais idosos, lembrar que às vezes o paciente já tem alguma coisa no prontuário sobre diretivas antecipadas. E aí, já falando sobre não fazer alguns procedimentos, é bom às vezes checar se não tem algo nesse sentido, né? E por último, eu coloquei uma coisa meio inusitada aqui, que são os bolsos, né? Porque não é bem exame físico, né, Iago? Não é exame físico, você vai escrever no exame físico que você foi ver os bolsos do paciente. Mas só lembrando que às vezes no bolso tem algum remédio, alguma coisa que você consegue imaginar que ele se intoxicou, né? Essa informação é top, né, Pedrão? Então, os bolsos fazem parte do exame físico. Eu gostei dessa Exato. daí. Já no exame físico, saindo da anamnese do exame físico, aqui não tem. Eu vou ter que acabar examinando tudo, porque a gente vai ver lá na frente que potencialmente tudo pode fazer rebaixamento de nível de consciência. Mas, por exemplo, assim, às vezes você analisa a pele e você vê sinais de fascite necrotizante, e às vezes o rebaixamento é uma sepse por fascite. Então, tudo pode fazer, você vai ter que examinar esse paciente inteiro, enquanto você vai tomando algumas condutas. Mas eu queria, nessa parte de exame físico, Thiago, puxar para um assunto que dá muita polêmica, tá? Que é o tal da escala de coma de Glasgow, né? É uma escala super conhecida, abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. O problema dessa escala é que ela é validada para o trauma, não para o paciente da clínica. A validação boa é para o paciente do trauma. Na clínica, onde o paciente não teve trauma, não teve acidente de carro, não teve nada, ela não tem tanta validade assim, sabe? Mas às vezes a gente acaba extrapolando algumas das coisas dela, que é o famoso Glasgow menor que 8, pensar em entubar, para o paciente clínico, apesar de não ter validação, né? Mas assim, é uma escala que é fácil, né, Pedro? Assim, a gente consegue usar. É difícil você ter dificuldade, né, em usar essa escala, por isso que a gente usa, né? É isso mesmo? Aqui, Iago, você deu a ponte para o próximo slide, né? Quase não pareceu que já estava acordado isso aqui, mas é o seguinte: olha esse trabalho, Iago. Esse trabalho mostrou que entre duas pessoas, entre dois pessoas que estavam recém-terminada a residência, a concordância entre o Glasgow era de 32%. Então, às vezes, uma pessoa falava que tinha uma alteraçãozinha aqui, uma alteraçãozinha ali, e o Glasgow só bateu em 32% dos casos quando era dois examinadores diferentes. E a informação que me assusta é a de baixo, que 6 a 17% de cada dos componentes do Glasgow, então, abertura ocular, resposta motora, resposta verbal, às vezes a diferença era de 2 pontos entre os observadores. Não era um pontinho ou outro. Às vezes era 2 pontos na mesma categoria. E esse dado me impacta, assim, porque não é pouco, né? Agora eu tô até mais tranquilo, viu, Pedro? Você tirou aí peso das minhas costas depois dessa informação aí. É.
Mas assim, qual que é a ideia do Glasgow, né? A ideia do Glasgow é assim, pô, será que um Glasgow menor que 8 não quer dizer que o paciente não consegue proteger a via aérea e talvez valha a pena eu entubar esse paciente por proteção de via aérea? E esse trabalho chinês, olha o que ele mostrou, Iago. Ele mostrou que nos pacientes com Glasgow de 15, 22% deles tinham um reflexo de engasgo normal, tá? Ausente, né? 22% mesmo, desculpa, ausente. Dos pacientes com Glasgow bom, 22% tinham o reflexo ausente. Já 36% dos pacientes com Glasgow baixo, menor do que 8, 36% tinham reflexo de engasgo normal. Então, essa questão de proteção de via aérea no paciente clínico, no paciente não trauma, é difícil, né? Então, acaba que a decisão de intubar é uma decisão bem complicada. E para aumentar ainda mais a polêmica, existe uma outra escala que tenta subjugar essa escala de Glasgow, que é a escala FOR, né? Que avaliam 4 critérios. Opa! Que avalia Opa. 4 critérios, avalia a resposta ocular, resposta motora, aí aqui vai avaliar pupilas e reflexo de córnea para a gente tentar avaliar mais tronco, e vai avaliar padrão respiratório. Essa escala, Iago, ela é melhor quando o paciente está com Glasgow baixo, porque ela avalia ainda melhor o tronco. Quando ele vai para a pupila, vai para a córnea, vai para a respiração, ele está avaliando muito o tronco aqui, e aí ele consegue ser mais refinado. E a mesma ideia que um Glasgow, uma escala de forma e menor ou igual a 3 tem um prognóstico pior. Beleza? Bacana. Gostei. E aí, assim, independente da escala que você utilizar, intubar um paciente não traumático é difícil. Porque no trauma, a evidência é boa, como a gente falou, o Glasgow menor que 8, mas fora do trauma é difícil. Esse trabalho aqui, ele elucida bem isso, tá? Ele pegou 557 pacientes com Glasgow menor que 8 que não tinham trauma. E Menor que 9, no caso. isso, né? Menor ou igual a 8, menor que 9. Desses pacientes, 557, 129 foram entubados de cara, porque estava em insuficiência respiratória, em choque, que é aqueles exemplos que a gente tinha falado lá atrás, que o rebaixamento, o Glasgow em si não era o problema, eles eram consequência de uma outra coisa do cérebro não sendo nutrido, né? Beleza. Dos que não foram entubados, então dos 428, 364, então 85% desses 428 reverteram a consciência e melhoraram o Glasgow dele. Então é muita Caramba. gente, né? É muita gente. E mesmo assim, dos que não foram, não reverteram totalmente, sobrou 64 pacientes. Aí eles viram que alguns era alteração do sistema nervoso central, outros era alteração cardiovascular, outros era pulmonar e tal. Desses 64, 12 acabaram sendo entubados na sala de emergência, que daria em torno de 19, 20%. Então, é difícil tomar a decisão de entubar, são muitas variáveis, vai ver como é que está o desconforto respiratório, o Glasgow acaba ajudando, que às vezes está perdendo reflexo mesmo, mas não é uma coisa tão automatizada como às vezes é no paciente do trauma, beleza? Muito boa essa informação, viu, Pedrão? Curti. Então, vamos continuar no nosso caso, né? Vamos ver o que a gente já conseguiu pegar de informação, né? Então, a acompanhante chega, conta para você que notou que ela estava ficando um pouco mais agressiva nos últimos dias e estava tendo alguns episódios também de cefaleia, né? Então, Beleza, não tinha história de uso de medicamento ou de outras substâncias, né? O beleza. Glasgow era de 11, né? 335, né? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E a escala de FOR era de 11 Então, tava e bem, né? A estava princípio, aquela razoável, dúvida que a gente tinha tava tranquilo, bem, né? é uma palavra forte. O Glasgow de 11 É. e não tinha sinais focais do exame neurológico e não tinha alteração no restante do exame físico. Beleza, então agora sim, você coletou dados. Eu acho que agora eu preciso dar uma sistematização dessa abordagem do rebaixamento do nível de consciência, tá? Como é Bora. que a gente pode sistematizar isso, Thiago? Então vamos lá. Primeira coisa eu dividir em causas estruturais e causas que eu estou fazendo uma disfunção neuronal difusa, tá? Aqui
as causas estruturais, essa grande divisão ela vai ser bom, porque as causas estruturais vão ter mais lateralidade, vai ter um sinal focal, vai ter uma anisocoria, vai ter uma falta de força em um membro só ou uma perna só. Então, você vai ver algum sinal focal que vai perceber que, opa, talvez seja o problema em um local do cérebro prejudicando o resto. Agora, quando você tem um rebaixamento sem nenhum sinal focal, sem nenhum sinal que mostre uma lateralização, você vê que tem uma disfunção neuronal difusa, e aí são outras causas, né? Então, das causas estruturais que podem ter uma lateralização, eu vou ter o sangramento intracraniano, então pacientes com hematoma subdural, pacientes com hemorragia subaracnoide, e o hemorragia intraparenquimatosa também. Acidente vascular isquêmico, e aqui um pouco mais caprichoso, que para fazer rebaixamento, esse AVC geralmente vai ser um AVC de tálamo ou um AVC de basilar, né, pegando o tronco, né? Ou uma neoplasia, mas aqui neoplasia é geralmente um quadro mais lento, mais progressivo, mais insidioso, não é para ser uma confusão rápida, um rebaixamento rápido, como a gente viu na nossa paciente, né? Indo para o Beleza, outro lado. Oi? beleza. Aí vamos Indo para agora o para a outro lado disfunção, né? da abordagem, agora a gente vai para as causas de disfunção neuronal difusa. Aqui eu vou dividir em 3 grupos, tá? Eu vou dividir intoxicação barra medicamentoso, vou dividir infecção e metabólico. Intoxicação a gente já falou, né? A gente vai ter que ver se o paciente não ingeriu remédio mais, olha bolso, conversa com a família, e aí cada remédio que ele intoxique vai ter o seu tratamento, vai ter o seu antídoto. Então vai ser uma coisa mais específica de uma aula só sobre intoxicação medicamentosa. Mas sobre medicamento, também tem uma informação a mais que vale a pena falar, que tem situações que eu faço alteração de nível de consciência, faço rebaixamento na retirada. Por exemplo, quando eu retiro opioide ou retiro benzodiazepínico, eu posso ter um quadro de alteração do nível de consciência. Álcool também eu posso fazer uma abstinência, geralmente já é mais agitação, mas também pode rebaixar. Beleza? Isso é bacana, né, Pedrão? Isso acontece às vezes quando você interna um paciente, né? Então isso pode acontecer. Não faz aquela reconciliação medicamentosa, vê os remédios que ele já usava em casa, para de Isso. usar, né? Já seguindo nos nossos quadros de disfunção neuronal difusa, infecção, pode ser uma infecção do sistema nervoso central, né? Lembrar que não é só encefalite, meningite pode fazer, abscesso do sistema nervoso central pode fazer, mas eu também posso ter uma infecção longe e fazendo um rebaixamento de nível de consciência no quadro de sepse, né? E das causas metabólicas, Iago, aí entra o problema, porque é muita coisa. Não é fácil de decorar. A maneira como eu tentei dividir aqui também não é simples, mas tentando simplificar, eu dividi em órgão, eletrólitos e outros, tá? Das causas metabólicas por órgão, o fígado pode fazer alteração do nível de consciência, o rim pode fazer alteração do nível de consciência, o rim, né? O pulmão pode fazer, tanto por acúmulo de CO2 quanto por hipoxemia. Baixo fluxo cardíaco pode fazer, então o coração pode fazer. E uns esquecidos da endócrino, né? Insuficiência adrenal, tirotoxicose, como a mixematoso também podem fazer. Às vezes o quadro que não está bem claro, vale a pena. Por exemplo, aqui, você fazer o exame físico do pescoço e ver se tem bócio ajuda, porque aí pode te aproximar de tirotoxicose, te aproximar de coma mixedematoso, certo? Boa. Dos eletrólitos, os mais responsáveis por causar um quadro de alteração do nível de consciência é o sódio e o cálcio. E eu sei que não é um eletrólito, mas coloquei a glicemia aqui para lembrar que glicemia pode fazer, como a gente viu lá atrás, e tem um asterisco ali na glicemia, Iago, que glicemia é uma das causas de sinal focal. Lembra que eu tinha falado que as causas estruturais que vão lateralizar, vai ter alteração de força de um lado, que aí parece mesmo que é de um lado só do cérebro? Glicose, hipoglicemia e hiperglicemia podem fazer alteração do sinal focal. Esse é um dos motivos que lá no AVC, no protocolo de AVC, eu tenho que ver a glicemia do paciente antes de pensar que é um AVC mesmo, antes de trombolizar. Eu sou obrigado a ver a glicemia, porque a glicemia alterada pode fazer sinal focal. Fechou? Fechou. Para finalizar,
Deficiência de B12 pode fazer também. Retenção fecal, retenção urinária pode fazer alteração no nível de consciência, principalmente pacientes mais idosos, né? E alterações térmicas aí, pacientes hipotérmicos ou hipertérmicos podem fazer também. E aí, Iago, assim, se a gente for fazer uma análise de tudo que foi falado aqui, é, é muita coisa. É muita coisa. Eu coloco causas estruturais, disfunção, tem remédios, intoxicação, infecção, órgão, eletrólito. É difícil a gente organizar o pensamento numa coisa simples, porque muita coisa pode fazer rebaixamento de nível de consciência, e aí tudo aquilo que eu coletar na anamnese e no exame físico vai me aproximar de uma causa aqui ou uma causa ali. Beleza? Beleza. Só que, por mais que seja uma confusão, eu consigo, às vezes, apelar para a epidemiologia, né? Eu não vou pensar em tudo o tempo inteiro. Então, aqui eu quis trazer o que a gente viu de mais comum numa meta-análise que reviu as causas de rebaixamento de nível de consciência. No paciente acima de 60 anos, é muita doença cerebrovascular, então pacientes com sangramento do sistema nervoso central e tudo mais, disfunção orgânica, infecção. E dos pacientes abaixo de 60 anos tem muita intoxicação, então tem que pensar em intoxicação, disfunção orgânica e fatores metabólicos barra endócrinos entra aqui também. Isso daí é muito bacana, né? Porque aí a gente vê no slide anterior aquela quantidade enorme, né, de possibilidades, sendo que aí só com então a idade é um divisor de águas, né? Assim, tudo bem que isso não é uma regra geral, né? Vai ter exceções, mas você consegue direcionar o seu raciocínio clínico, né, para algumas causas ou para outras. Muito, muito legal. E aí, assim, como é que a gente consegue ter um pouco mais de conduta, né? Tentando trazer o algoritmo para conduta. O que a gente vai fazer com a nossa paciente, né? Que não tinha sinal focal, não tinha nada. Então, ela chegou com rebaixamento, a gente viu se tinha alguma medida imediata que precisava ser feita. Aí, se tivesse, a gente faria glicose, antídoto, intubação, mas no nosso caso, nosso paciente não tinha. Aí a gente vai ver se tinha algo para trauma ou algo para doença estrutural. A nossa paciente não, se tivesse, né? Se tivesse algo, a gente iria para tomografia de crânio. E aí, se ficasse em dúvida, sabe? Putz, Pedro, não sei se tem estrutural ou não, tô meio na dúvida. Se bateu a dúvida, o paciente não deu para fazer exame físico neurológico direito, não teve certeza, tomografia de crânio também. Mas se de fato você acha que não tem nada para estrutural, aí você vê que não, Pedro, eu acho que é bem metabólico, não tem nada que eu consiga pensar na crânio, eu vou para uma avaliação direcionada. Se a avaliação fez os exames de sangue, não viu alteração, não achou, vai para a tomografia de crânio também. Então, no final, você dá a avaliação direcionada, vai para a tomografia de crânio também, se não achar o motivo. Beleza? Gostei, boa. Então, desse paciente, né, foi feita a TC de crânio, que não elucidou a causa, né, desse abaixamento de nível de consciência. O hemograma apenas com a discreta leucocitose, né, 12.000. Função renal, né, normal. Exames de lesão hepática normal. Eletrólitos, né, os mais importantes, só de cálcio normal. A glicemia já tinha sido dada, né, foi 138 também, não justifica. E gaso arterial também sem alteração. Então é um mistério, né, Pedro? Nada ajudou, né? Nada ajudou. Aqui, Iago, eu queria trazer. Tem uma revisão do BMJ muito boa de causas reversíveis de coma. E nesse momento, que vem tudo normal, eu vou apelar para 5 perguntas, tá? Essa revisão ele trouxe 5 Opa. perguntas. Uma, será que ressonância magnética ajuda? 2, será que a Hum, avaliação de líquor ajuda? 3, será que não está na hora de fazer um eletroencefalo? 4, será que não intoxicou com algo que eu não consegui coletar ainda na história? E 5, será que tiamina ajuda? Tá? Então, entendendo um pouquinho dessas perguntas, né? Será que ressonância magnética ajuda barra imagem vascular, né? Então, por exemplo, será que o paciente, ele não, eu tô no local que não tem ressonância. Então, pelo menos o paciente merece agora uma anjo, para ver se não tem uma oclusão de artéria basilar, para ver se não tem alguma coisa para AVC de tálamo, que às vezes uma análise vascular do crânio consegue ajudar. Mas a ressonância tem um diagnóstico que volta e meia é esquecido, que é a síndrome da encefalopatia reversível posterior, onde um quadro pode fazer alteração no nível de consciência também, às vezes alteração ocular,
e a ressonância consegue ver a alteração principalmente na parte posterior do crânio. Já na próxima pergunta, será que a avaliação do líquor ajuda? Que é principalmente para ver meningites, então quadros infecciosos por meningite, encefalite tanto viral quanto autoimune pode fazer alteração no nível de consciência e até mesmo infecções mais difíceis, né? Micobactéria, fungo, num quadro um pouco mais arrastado. Já o eletroencefalo, a ideia principal é ver se não tem status epilépticos não convulsivos, porque se está tendo convulsão, facilita. Mas às vezes o paciente ele está alterado o nível de consciência, mas ele não faz movimento, ele faz esses status epiléticos. O máximo que ele tem é algum automatismo, algum movimento repetitivo, que às vezes você nem consegue ver. Então o eletroencefalo num quadro que está com muito difícil, que você não está entendendo, vai ser importante porque aí eu consigo reverter isso, né? Eu consigo tratar esses status epilépticos, né? A quarta pergunta, será que intoxicou com algo? Talvez seja a hora de enviar os exames para um toxicológico, ver se tem algum remédio, alguma coisa a mais que você não conseguiu pescar e ver novamente a história, ver se de fato não tem nada. E por último, será que tiamina ajuda? A ideia aqui da tiamina é que uma deficiência de tiamina pode fazer alteração no nível de consciência e geralmente a tiamina é um remédio que não traz, é difícil trazer malefícios a tiamina, né? É improvável. Então, às vezes, num quadro que o paciente teve história de exposição a álcool, ou um paciente tendendo à desnutrição, ou pacientes com hiperêmese gravídica, ou que fez bariátrica, às vezes repor tiamina cai bem e você consegue reverter uma causa que você não estava pensando. E é aquela ideia, né, Iago? Às vezes a tiamina entra mais para ajudar a ver se não tem algo a mais que eu não deixei de pensar. Fechou? Bacana. Fechou. Então, finalizando o nosso caso. Então, a ressonância magnética de crânio mostrou um hipersinal na sequência T2, né, na região temporal direita. No eletroencefalo, a gente flagrou paroxismos, né, na região do hemisfério direito. E no líquor tinha 400 células, com predomínio de linfócitos, uma glicose de 100, proteína de 60, com positividade de um PCR para o vírus herpes simples. E Esse aí, caso, Pedro? Iago, é uma encefalite, esse caso que a gente trouxe aqui é uma encefalite herpética, que é um caso que eu peguei da literatura que não tinha febre, que é uma coisa que a gente imaginaria que era para ter, para ficar bem quadro mesmo de infecção aguda, né? E essa paciente não tinha febre, mas tinha cefaleia, que é uma pistazinha que podia ser, podia ter alteração de comportamento. O Que líquor ela aqui. tinha, né? Ela tinha Exato, agressividade, né? exato. E o líquor aqui veio aqui para carimbar que é uma encefalite, e aí a gente consegue tratar. Fechou, Iago? Acho que a gente conseguiu dar uma boa geral aí nas principais causas de alteração do nível de consciência, rebaixamento do nível de consciência, tentando entregar uma certa abordagem aqui, tá? Essa aula foi muito baseada no site do Clinical Problem Solving, que tem uma abordagem muito boa de alteração do nível de consciência, e esse artigo do BMJ de causas reversíveis de coma. Fechou, Iago? Fechou, Pedrão. Gostei. Rebaixamento do nível de consciência em 30 minutos. Fechou. Bacana. Valeu, pessoal. Valeu, Abraço. Tchau, pessoal. tchau. Curte, compartilha, todas aquelas É coisas de verdade. YouTube que a gente não sabe Exato. nada. Aqui, o sininho aqui, como é que Exato, é? tem um sino, tem um sino. Isso, marca aí, é isso.